Tem uma frase do Martinho Lutero que diz assim: o cristão não vive em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, ele não será um cristão. Eu vou repetir para que você entenda. Martinho Lutero diz assim: um cristão não vive em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, ele não será um cristão. O que ele está querendo dizer, irmãos? Os mandamentos dizem que nós devemos amar a Deus e ao próximo. Se a nossa vida como cristãos, como crentes no Senhor, não desfrutar desse Salmo 133, bem-aventurado, feliz, é viver os irmãos em união. Esse mês, se esses irmãos perceberam, as mensagens têm sido sobre comunhão, sobre unidade. Quando nós falamos a palavra irmão, significa fazer parte de uma mesma família, de um mesmo grupo. Significa que nós não somos estrangeiros. Só que para que nós possamos melhorar a nossa comunhão, a nossa intimidade, nós precisamos a cada dia estarmos mais juntos, mais próximos. Nós tivemos uma experiência terça-feira muito boa. Quem estava junto, né? Acho que vai poder testemunhar. Nós saímos daqui em torno de umas 7h10, 7h07 por aí, para ir logo ali, pertinho. Não foi, irmãos? Rapidinho. E quando chegou lá ainda falaram igual mineiro, né? Ainda tem, é logo ali o sítio. Só que nós tivemos uma experiência muito boa dentro da perua, um momento de comunhão. Chegamos lá, também um momento de comunhão. E o que eu aprendo com tudo isso, irmãos? Todas as vezes que nós nos reunimos na casa de Deus, ou para fazer a obra de Deus, nós estamos praticando o que agrada a Deus. Porque o Senhor diz como é feliz ver os irmãos viverem em unidade, em comunhão. Irmão, não tem coisa mais libertadora do que viver próximos uns dos outros. Porque quando nós nos isolamos, nós acabamos ficando fora do corpo. É como um carvão que está no meio da chama, e quando ele é tirado, aos pouquinhos ele vai ficando sem chama, sem fogo. A mesma coisa é quando nós saímos da comunhão da igreja. É como um exército, irmãos. Se um soldado sair do meio do seu exército, ele acaba ficando sozinho e fica mais suscetível ao inimigo derrotar. Irmãos, que nós possamos aprender que nós não somos senhores ou escravos uns dos outros. Nós somos irmãos. Que nós pertencemos à mesma família, todos nós somos herdeiros da mesma herança. Talvez uns tenham mais cultura, mais inteligência, mais condições financeiras, mais dons, mais talentos que os outros. Mas o mais importante é saber que nós temos a mesma herança, que nós iremos para o mesmo lugar em Cristo Jesus, que é morar no céu. Então o que eu aprendo com isso, irmãos? Que os dons que são distribuídos, que as bênçãos, né, e o crescimento que nós temos individualmente, não pode nos tornar nem mais e nem menos que os outros. Que nós possamos entender, irmãos, que a igualdade, a unidade, a comunhão, ela não é quebrada quando irmãos têm mais dons que os outros. Ela é quebrada quando há divisão, quando há pensamentos de individualidade. E o que nós aprendemos aqui, irmãos, é que tudo que nós recebemos do Senhor, seja dons, seja talentos, seja recursos, tudo deve ser usado para edificação da igreja, do corpo de Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 8. O que muitas das vezes, irmãos, quebra a comunhão na igreja, é que nós, muitas das vezes, queremos julgar. O que quebra a comunhão é a facção, é a contenda, é a inveja. Mas o contrário, quando nós vivemos unidos, tudo isso é quebrado. Você já viu uma família quando ela está unida? Até quando alguém tenta lançar uma seta sobre essa família, ela consegue permanecer unida.
Mas quando uma família está distante uns dos outros, na primeira seta que é lançada, elas entram em guerra dentro dos seus lares. Concorda comigo ou não? Amém? Mateus 3,8 vai dizer, ó: deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Irmãos, eu e você fomos chamados com os nossos dons e os nossos talentos para produzir frutos. Irmãos, os nossos dons não nos tornam maiores ou melhores que ninguém. Eu não sei porque eu estava meditando, e para que os irmãos entendam, não era eu que trazia a palavra hoje de novo. Muito importante eu falar isso. E quando eu estava preparando, de novo o Senhor me trouxe isso, irmãos. Domingo nós temos um almoço, irmãos. Talvez você fale assim: eu tenho um compromisso. Mas que o teu compromisso primeiro seja com o Senhor e com a família do Senhor. Que o teu compromisso possa ser em estar em comunhão com o corpo de Cristo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o que eu aprendo: quem muito recebe deve dar muito. Concorda comigo? Quem muito recebe deve fazer o quê? Quem muito conhece deve fazer os outros conhecer. Eu não sei se os irmãos entendem que quanto mais dado, mais é cobrado. Então o que ele está querendo dizer? Que vai ser cobrado se eu não repartir. Irmãos, se nós olharmos a igreja primitiva, quem tinha muito repartia com quem tinha pouco, e quem tinha pouco repartia com quem tinha menos ainda. Isso não era só as coisas materiais, mas eram os seus dons, os seus talentos. Eles dividiam tudo entre si. E nós estamos vivendo um contexto, irmãos, que muitas das vezes nós estamos fortes e não queremos levantar os fracos. Nós estamos firmes, não queremos dar as mãos para quem está caído. Mas eu e você devemos fortalecer uns aos outros. Pastor, o que a Bíblia diz sobre relacionamentos dentro da igreja? Eu vou ler alguns bem rápido. Mateus 5:22. O inferno, irmãos, é o castigo para aquele que menosprezar o seu irmão de forma consciente. Olha só. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, ou em outras versões, louco, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do... Eu que estou